Vamos, de Palavra de Deus, Bíblia, fazer o terceiro vídeo de Jeremias 29. Quiser acompanhar comigo em sua Bíblia, ontem eu havia feito 2 vídeos, né? Desde o primeiro versículo de Isaías 29 até o 10º, e depois do 11º até o 20º. Agora eu vou fazer do 21º em diante. Provavelmente eu vou fazer em um vídeo só, ok? Ele vai até o 32º, do 21º ao 32º. São 11 versículos. Farei em um vídeo só. Acompanhe comigo lá. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Calaias, e de Zedequias, filho de Maceias, que vos profetizam falsamente em meu nome. Olha só. Eis que os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele, ou melhor, rei da Babilônia, e ele os ferirá diante dos vossos olhos. 22º. E tomarão deles, a maldição que estava sobre todos os transportados, vou ver se é isso, transportados de Judá, que estão em Babilônia, dizendo: o Senhor te faça como a Zedequias e como a Acabe, os quais o rei da Babilônia assou no fogo. 23º. Porquanto fizeram loucura em Israel e cometeram adultério com as mulheres de seus companheiros e anunciaram falsamente em meu nome palavras que não lhes mandei dizer, e eu o sei e sou testemunho disso, diz o Senhor. Hoje em dia, né, a gente vê isso, né, também. Pessoas que dizem ser de Deus, né, mas estão cometendo loucuras. Até nesses tempos, né, que não eram para existir. Templos religiosos. Mas não é só lá, né, em toda parte. Mas em templos religiosos, eles dizem ser de Deus. E dizem ser de Deus, mas praticam coisas do diabo. Então é complicado, né? Se você está seguindo a Deus, né? Ou você está seguindo a Deus ou ao diabo. Não tem como você estar dizendo, professando sobre Deus e fazendo coisa errada, né? Já houve tempo em que eu não conhecia a verdade e fazia loucura. Eu fazia loucuras. Mas, quando você está com Deus, é impossível. A luz não se mistura com as trevas. Então, aqui Deus está falando, né, nessa época aqui, mas acontece hoje em dia, infelizmente, né? Então, é como eu aqui, levando aqui a verdade, não participo de sistema religioso nenhum, quem me acompanha sabe, quem vê os meus vídeos sabe, né? E quem não vê também nas ruas sabe que eu não participo de sistema religioso nenhum, né? Quem me conhece aqui pessoalmente sabe que eu não participo, né? Mas eu sigo o genuíno evangelho, né? Recebe perseguição? Sim. E quando você recebe perseguição, é sinal que você está no caminho certo. Jesus curou, fez o bem e era perseguido. Então, se você está sendo perseguido, você está no caminho certo. O inferno odeia o caminho certo. E hoje em dia, mais ainda, né? Se você é uma pessoa boa, você é cancelado. Se você é uma pessoa boa, eles acham que você é bobo. Quando é o contrário, né? Você é manso como uma pomba, mas astuto como uma serpente. E essa raça de víbora, canalha, que tenta atrapalhar a obra de Deus, já está na mão de Deus.
Então Deus não tem culpado por inocente, nem inocente por culpado. E aqui Deus está falando exatamente isso, ó. Exatamente sobre isso. Quais? Cadê aqui? 23º, né? Ó, porquanto fizeram loucuras em Israel e cometeram adultério com as mulheres de seus companheiros. E anunciaram falsamente em seu nome palavras que não lhes mandei dizer, e eu o sei, e sou testemunha disso, diz o Senhor. Então, se a gente se volta para Deus, né, a gente tem que mudar, conhecer a verdade e a verdade libertar. Então, com certeza aqui, essas pessoas não conheciam a verdade. Pois quando você conhece a verdade, você começa a mudar e pedir a Deus para mudar o seu condicionamento mental. Então, se você pensava em algumas coisas, né, e pensa ainda, continua, você vai pedindo para Deus, ele vai moldando, né? Ele vai te mostrando onde está errado e você vai pedindo para ele, para ir tirando isso. Isso não acontece num estalar de dedo, não. Isso aí é gradativo, pois eu, por exemplo, passei décadas pensando errado, né? Aprendi errado e continuei pensando errado. Então, a gente começa a mudar. A conversão é isso, converte, muda a direção. Começa a fazer a coisa certa, né? A pensar corretamente. Quando vem, você luta, é uma luta contra, né, o pensamento, mas vai pedindo para Deus mostrar onde está errado, daí você já tem consciência, como Jesus falou, a própria consciência mostra. E a gente vai moldando, vai pedindo para Deus para mudar. Não é fácil, porque às vezes você se pega pensando, né? Mas o Espírito Santo é fortíssimo, né? É onipotente e ele tem poder para mudar. E vai mudando, vai mudando. Não é vergonha você estar errado. Vergonha é você permanecer errado depois de conhecer a verdade. Você vai mudando. Deus vai mudando você. Ok? O 23º. Porquanto fizeram loucuras. Agora o 24º. E a Semaias, o Meelamita, falarás, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Eu estou olhando aqui porque tem gatinhos, filhotinhos de gatinhos, eles estão perto do ventilador, que não tem capa. Eles batem um focinho ali, tem que ficar cuidando, né? Filhotinho de gato é complicado. Vamos lá. Assim fala, o 23º, né? Assim fala o Senhor dos Exércitos e Deus de Israel, dizendo: porquanto tu enviaste no teu nome cartas a todo o povo que está em Jerusalém, como também a Sofonias, filho de Maaseias, o sacerdote, e a todos os sacerdotes, dizendo, 26º agora, o Senhor te pôs por sacerdote em lugar de joiada, né? Joiada, lugar de joiada. Cada nome assim bem estranho, né? De joiada. O sacerdote, para que sejas encarcerado, ou melhor, para que seja encarregado, perdão, da casa do Senhor sobre todo homem obsesso e que profetiza para o lançares na prisão e no tronco. 27º agora. Agora, pois, por que não repreendeste a Jeremias, o Anatotita? Olha só. A Jeremias, perdão. Vamos lá, 27º de novo. Agora, pois, que não repreendeste a Jeremias. Não repreendeste a Jeremias, o Anatotita, que vos profetiza? 28º. Ele até nos mudou, ou melhor, mandou dizer a Babilônia. Ele até nos mandou dizer a Babilônia: o cativeiro muito há de durar,
edificai casas e habitai-as. Plantai jardins e comei o seu fruto. O 29º agora. Entre parênteses aqui, tá? Mas ler as Sofonias, o sacerdote, ou melhor, 29º, né? Mas lerá, aqui não tem acento, lerá Sofonias, o sacerdote, esta carta aos ouvidos de Jeremias, o profeta. Isso está entre parênteses. O 30º agora, né? Versículo. E veio a palavra do Senhor. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, 31º agora, manda a todos os do cativeiro, dizendo, assim diz o Senhor acerca de Samaías, o Neelamita. Semaías vos profetizou. Semaías vos profetizou. E eu não enviei, e vos fez confiar em mentiras. O 32º capítulo agora, versículo, perdão. Portanto, assim diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor. Eis que visitarei a Semaías, o Neelamita, e a sua descendência. Ele não terá ninguém que habite entre este povo, e não verá o bem que hei de fazer ao meu povo, diz o Senhor, porquanto falou em rebelião contra o Senhor. Deus está irado, né? E, como eu falei nos dias de hoje, da mesma maneira, eles profetizam coisas que Deus não manda. Por exemplo, me dê seu carro, né? Lá nos templos de pedra que não era para existir. Me dê seu carro para a obra de Deus. Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa de dinheiro. Quem precisa de dinheiro é a verdadeira igreja. Somos nós. E Deus nos dá, trabalhando honestamente. É complicado, né? É complicado. Aí eles te falam que você está roubando de Deus se você não der algum dinheiro, dízimo, que não existe. Tome cuidado, você que está ainda cego e está nesse sistema religioso. Jesus, leia as palavras de Jesus. Jesus tentou tirar do templo. Jesus falava de amor, de bênçãos, mas não falava que Deus precisava de dinheiro. Preste atenção. Há muitos outros erros que vou falar em outro vídeo, que é a respeito de batismo. Bem complicado. É uma tradição que não foi entendida. Mas isso é assunto para o próximo vídeo. Ou lembrar de fazer, se não no próximo, no outro. Esse é o 29º capítulo de Jeremias. Logo eu volto fazendo o 30º. Ok? Fiquem com essa palavra e fiquem com Deus.